Você, por um acaso, sabe por onde começar a ler Colin Hoover? Então eu vou tirar todas as tuas dúvidas agora. Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do Pausa, eu sou a Carol e hoje vai começar uma série de vídeos nova que eu queria fazer há muito tempo, que é meio que te ajudar a seguir um caminho por um autor de específico, porque normalmente quando a gente chega para conhecer um autor, conhecer as obras que ele publicou e tudo, aí normalmente quando o autor tem um caralhado de livros publicados, é difícil saber por onde começar. Às vezes você começar por um livro que é mais recente vai te impedir de entender e saborear a escrita do que foi mais antigo publicado para o que é agora. Então eu resolvi chegar assim, uma série de vídeos para te mostrar o caminho, na minha opinião, é claro, de o que você deveria seguir em cada autor especificamente. E hoje nós vamos falar sobre Colin Hoover, que é assim um dos maiores debates meu aqui em relação a livro, literatura, ao que ler, o que começar a ler e tudo mais. Porque a Colin, ela é conhecida como a autora dos New Adult. Só que a Colin Hoover não escreve só New Adult. Se você for pegar cronologicamente o que ela publica YA, ela publica New Adult, ela publica romance sensual, ela publica drama, ela publica romance adulto, ela publica dark romance, ela publica thriller e agora ela vai publicar romance sobrenatural. Então, assim, ela tem um leque de opções para você conhecer, para por onde vai a narrativa dela, enorme. Então, se você se focar assim, a rainha do New Adult, você vai se limitar a isso. Mas nós não vamos bater muito nessa tecla porque vocês não estão preparados para essa conversa sobre o que é New Adult e o que não é New Adult, que é muito debatido por aí. Eu ainda tô meio que me preparando para esse vídeo, que é uma conversa que eu quero ter com vocês aqui, só que eu ainda não estou 100% segura ou... mais ou menos 100% segura quanto a esse vídeo, mas de hora, vamos falar um pouquinho sobre a cronologia e por onde vocês podem seguir para ler Colin Hoover, na minha humilde opinião. Bom, como eu falei anteriormente, Colin tem um leque de livros muito grande. E assim, eu vejo muita gente falando assim, eu quero começar a ler a Colin, só que eu não sei por onde eu começo, eu posso ler o mais recente? Não, porque uma opinião minha que a gente já veio batendo na tecla desde o vídeo sobre Verity, que tem aqui também, que é assim, se você for chegar na Colin Hoover e chegar lendo Verity, você não vai ler mais nada do que ela já publicou. Porque é uma escrita nova, é uma nova Colin. E se você se deparar com um Verity e voltar para ler tudo o que ela já publicou antes, você não vai gostar. Não é que a leitura não seja boa, os livros são incríveis. Mas é uma pegada, é uma dinâmica, é uma Colin Hoover diferente. Então, assim, tem alguns livros que eu não vou nem chegar a citar aqui, porque eu acho que eu gosto de apagar da minha mente de que foi ela que escreveu. Mas eu vou falar uns que eu acho que você deve mesmo seguir pra ler, tá bom? Bom, acho que de primeira mesmo, você tem que ler Pausa. Pausa é o primeiro livro da trilogia Slamet. São 3 livros que, no meu caso, ela poderia muito bem ter esquecido dos outros 2 e ficado focada só em Pausa. Pausa ele foi publicado independente há muitos anos atrás, por um pedido da avó da Colin, que ela queria ver o livro dela publicado antes de ela morrer e ela publicou. E foi assim, e nem chegou a ser, pra lá foi um boom, mas nem pra cá quando veio foi tanto. O livro que foi mais, que você conhece, Colin Hoover, aqui no Brasil, quando você pensa, é Um Caso Perdido. Um Caso Perdido, ele é um livro que aonde você vê indicação, ou você vê capa de livro novo da Colin, assim, da autora de Um Caso Perdido, indicado pela autora de Um Caso Perdido. Então, assim, pra te ver como ele foi um dos primeiros para você se conhecer Colin Hoover. Assim como o Slamet, Um Caso Perdido, ele é quase que uma trilogia. Ele tem 2 livros principais e uma novela, que eu sou super a favor de você ler. Esse sim, você tem que ler os 3, porque assim, o segundo livro, que é o Sem Esperança, é pela perspectiva do Holden, que é o principal da história, só que é diferente, ele é todo narrado por cartas, ele começa um ano antes dos acontecimentos de Um Caso Perdido, então você vai ver
um aprofundamento da história muito maior e muito interessante. Eu, no meu caso, eu gosto muito mais do que Um Caso Perdido. E você tem Em Busca de Cinderela, que é uma novela que ela fala sobre a melhor amiga da Sky, que é a Six. Então é uma novelinha super curta, mas super importante, que debate temas incríveis também. Então vamos lá, recapitulando. Começa por Pausa, vem pra trilogia de Um Caso Perdido. Aí a gente vem, Carol, Young Love, O Lado Feio do Amor. Eu não gosto. Eu acho assim, entendo que muita gente endeuse, porque quando eu falo de romance sensual da Colleen, é onde eu pontuo, porque pra mim não é mais New Adult. Os personagens já estão beirando os 30 anos, então não é New Adult mais pra mim. Mas não é um livro que eu sou apaixonadíssima. Eu tenho porque é meu livro autografado da Colleen, então não vou me desfazer. Mas se você quer ler, eu acho que é uma leitura meio que de transição entre as outras coisas. É você sair do YA, porque tanto Pausa como Um Caso Perdido, eles são YAs, não são New Adult, tá, gente? E você precisa dessa transição da escrita, então uma escrita mais madura. Então o Ugly Love, O Lado Feio do Amor, né? Ele também pode entrar nessa série de livros. E agora vem pro meu favorito, e eu sou apaixonada por Talvez Um Dia, por todo como a história foi feita. A Colleen, ela te dá 3 narrativas diferentes, ela te dá principalmente os diálogos, um diálogo falado, um diálogo escrito e um diálogo por língua de sinais. Então toda essa dinâmica e dificuldade de transcrever esse livro me pegou de uma forma mais pessoal. E assim, até a editora fala que foi um dos livros mais difíceis de traduzir, porque para transformar tudo aquilo que ela jogou naquele livro, fora que ela tem músicas escritas que você vai ajudar a produção dessas músicas junto com os personagens principais nessa história. Ela lançou uma novela, eu ainda não li essa novela, eu tenho certo pé atrás com essa novela e eu acho que não influencia muito. E recentemente ela lançou Baby Now, que é a continuação de Talvez Um Dia, que é o Talvez Agora, se eu não me engano. E que a editora lançou ele primeiro em e-book, em dezembro lança em livro físico. Eu ainda não li, eu ainda estou morrendo de medo, porque é meu livro preferido, um dos meus livros preferidos da Colleen, e ela estragar com uma continuação, eu não vou ficar muito feliz. Aí a gente vem pra Confess. Confess eu não gosto. Esse, literalmente, junto com Never Never, que é o Nunca Jamais, eu tiro totalmente dessa lista. Eu acho que pra mim tanto faz se você lê, se você não lê, porque eu achei que foi uma história muito inacabada, que não vale a pena a leitura. E assim, eu meio que foi uma época obscura pra mim como leitora da Colleen, porque quando eu li Confess, eu passei um bom tempo sem ler nada dela, porque eu não conseguia ler nada dela, porque eu fiquei muito decepcionada com a leitura em si. Mas aí a gente vem pra Novembro 9. Novembro 9, ele é muito problemático, ele é muito difícil. Ele tem uma cronologia muito diferente, ele se passa a cada ano, durante 5 anos, onde os personagens principais só vão se encontrar nesse dia específico, nesse local específico. E durante todo esse ano vai acontecer coisas na vida deles que vai mudar a história da vida deles, né? E ele é um pouquinho problemático, algumas coisas vamos confessar, não vou dizer que não vou passar o pano, mas é um dos meus livros também que eu gosto muito. Eu acho que eu nunca tinha chorado tanto com a história, assim. Eu sei que eu terminei chorando em posição fetal o livro, eu chorava com aquele final, porque literalmente ela te dá a resolução do livro na última página. E é bem nível Colleen Hoover mesmo, daquele de chorar pra caramba. Aí a gente entra em leituras mais adultas e leituras mais problemáticas com Colleen Hoover, porque é difícil a gente falar assim, eu não te indico. Mas você tem que ter na cabeça que alguns desses livros que eu vou te indicar agora, eles precisam ter um alerta de gatilho que muitas vezes não vem na história, mas que eram necessárias. A gente tem Tarde Demais, que é Too Late. Ele é o dark romance da Colleen, e eu não indico pra qualquer pessoa. Se você tem familiaridade com dark romance, vai de cabeça.
porque esse livro é muito pesado mesmo, mas é onde você vê que a Colleen começa a trabalhar temas diferentes, temas necessários e temas que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Aí eu me deparei com É Assim Que Acaba, que é um livro incrível. Esse sim, eu gosto de falar assim, toda mulher deveria ler esse livro. E é de uma sensibilidade, porque vou dar um pequeno spoilerzinho. É uma história que é quase uma autobiografia. Não chega a ser uma autobiografia, porque na verdade é uma história da mãe dela. Então, assim, eu sempre indico que você tem que terminar a história e seguir para a nota da autora. Foi quando a Colleen me abriu para ler notas de autores, que eu não lia, infelizmente. Então, assim, você tem que terminar essa leitura e correr para a nota da autora para você entender da onde ela tirou tudo isso. E eu acho que a nota da autora é tão ou até mais importante do que a história em si. Então, minha única ressalva não tem alerta de gatilho pela editora. E eu acho que deveria ter pelo menos um maior de 18 anos lá atrás. Tá? Aí a gente vem para As Mil Partes do Meu Coração. Também um livro que eu fico assim, por que não veio um alerta de gatilho nesse livro? Ele fala sobre depressão, fala sobre suicídio. E não tem esse alerta, mas é um livro pesado e é um livro incrível. Eu acho que eu devorei ele um dia. Um dia não, uma noite. Eu lembro que eu cheguei assim, amanhecida no PA, porque eu precisava falar sobre esse livro. Então, assim, foi incrível eu ver por onde a Colleen estava seguindo, porque eu vinha na expectativa por esse livro há muito tempo, eu vinha lendo as coisas que eram publicadas, as imagens que a Colleen soltava, a capa, as referências e tudo, e eu queria pegar aquela história e ler, e eu acho maravilhoso. Aí a gente vai para os 2 últimos livros publicados no Brasil. Eu só vou falar de livros publicados no Brasil, gente, porque ela ainda tem muita coisa para soltar. Então, a gente tem que ir devagar e esperar a editora soltar tudo. Aí a gente vem para livros adultos mesmo, que é Todas as Minhas Imperfeições, que ele vai falar sobre um casal, os dilemas de um relacionamento, de um casamento, e vai falar sobre infertilidade e por aí vai. Então é um livro mais adulto mesmo. O que a gente vem percebendo que esses livros com pegadas mais adultas, com temas mais complicados, os leitores, principalmente brasileiros, não têm gostado muito, porque é uma variedade diferente da Colleen, que vocês aqui eles não são muito acostumados. Eu particularmente adoro, porque eu consigo ver a evolução cronológica dessa autora e eu consigo ver como ela tá amadurecendo da escrita dela, né? E isso me mostra como ela é uma grande escritora. Então, Todas as Minhas Imperfeições é incrível, ele é muito dramático pra caramba. E segundo as editoras da Colleen lá fora, é o melhor book boyfriend que ela já escreveu. Então, vocês não podem perder também. Aí a gente vem pro que me motivou a fazer esse vídeo. Verity. Verity é um thriller com algumas pitadas sensuais que eu fiquei super chocada quando eu li. Porque quando eu li a primeira página, eu terminei, eu acho que o primeiro capítulo, eu me tremia toda de nervosa, porque aquilo não era Colleen Hoover que eu estava acostumada. Então eu parei e corri para comentar com o Renato e com o Everton, porque é incrível. Eu não estava acostumada com aquilo. Ele é meio gore no começo, ele tem uma cena muito descritiva que foi um choque pra mim ler. Cadê o gatilho também aqui, tá? Eu acho que é um livro que precisa estar conteúdo para maiores de 18, aqui atrás também. E foi um livro que abriu minha mente para o que a Colleen podia escrever. Eu acho que o que ela vier agora, ela vai vir escrevendo muito bem. Por isso que eu falo que não dá para se começar por aqui. Porque se você começar a ler Verity, você não vai querer ler mais nada que veio para trás. Você não vai conseguir ler mais nada do que ela publicou, porque... Pra quê? Se você tem o melhor dela aqui, pra que ler o resto? Pra que ler os das outras coisas? Então, assim... Eu acho que você tem que chegar na Colleen cronologicamente, ou com algum livro antigo, pra depois chegar aqui em Verity e explodir sua cabeça com esse livro. Porque esse livro é daqueles de explodir mesmo. E... Cara, eu quero mais disso. Quero muito mais disso.
E ela avisou, né, que em dezembro está lançando Laila, um romance paranormal. Então, a gente só tem que sentar e esperar o que essa mulher ainda vai escrever. Bom, é isso. Se você gostou, já leu alguns desses livros, comenta aqui embaixo, me fala o que achou, se ainda não leu, se quer ler. E a gente vai debatendo, vai conversando, vai dizendo o que achou de cada um. E até a próxima.